E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Hoje o papo é sobre uma verdadeira revolução. A gente vai mergulhar nos modelos de negócios mais lucrativos que estão surgindo agora e, mais importante, vamos decifrar a tecnologia oculta que faz as chamadas empresas nativas de inteligência artificial funcionarem. O salto tecnológico que está rolando nos bastidores é gigantesco e a mudança de paradigma é real. Então, bora entender tudo isso juntos. Para começar a entender o tamanho dessa oportunidade, pensa nesse contraste brutal. De um lado, a gente tem o mercado tradicional de software como serviço, o famoso SaaS. Ele é avaliado em impressionantes 465 bilhões de dólares. Parece muito dinheiro, né? E é. Mas em contrapartida, olha o mercado de serviços, colossais 17 trilhões de dólares. Isso mata a charada do porquê focar só em construir software tradicional não é mais a grande jogada. A verdadeira mina de ouro agora está em entregar serviços super potencializados pela tecnologia. E se restar alguma dúvida de que o vento mudou, é só olhar para a queda dramática nas avaliações das empresas de SaaS. Lá em 2020, cerca de 60% dessas empresas eram avaliadas em 10 vezes ou mais a receita delas. Hoje, esse número despencou para mero 5%. A era de ouro de simplesmente vender licença de software e cruzar os braços está ficando para trás. O mercado está exigindo uma abordagem totalmente nova. O que nos leva ao nosso primeiro ponto: serviços nativos de IA. Ou seja, focar em entregar resultados e não apenas licenças. Essa é uma oportunidade gigantesca que inclusive ecoa muito os pedidos por startups da Y Combinator. A lógica aqui muda completamente. Você não vai mais vender uma assinatura e torcer para o cliente aprender a usar sua ferramenta. Na verdade, o negócio absorve a IA internamente para automatizar a entrega do serviço final. Você simplesmente elimina aquele risco chato do cliente não adotar o software. Como você está garantindo e entregando o resultado final de bandeja, dá para cobrar um preço premium por um serviço hiper eficiente sem se preocupar tanto com aquelas taxas altíssimas de cancelamento. E para materializar o poder extremo desse modelo, imagina só esse caso real. O diretor de um escritório de advocacia tradicional, gigante, daqueles com os 300 funcionários, simplesmente largou toda essa estrutura pesada. O que ele fez? Fundou um microescritório nativo de IA com apenas 4 advogados hiperprodutivos. Isso mesmo, 4. Sem toda aquela camada burocrática e administrativa e usando IA de ponta a ponta, esses caras conseguem entregar o mesmo nível de serviço. Nem preciso dizer que a margem de lucro num cenário desses beira o absurdo, né? Avançando para o nosso segundo tópico. O cérebro da empresa. A urgência de centralizar o contexto. Porque vamos ser muito sinceros, os modelos de IA de hoje esbarram num gargalo gigantesco no mundo corporativo: a falta de contexto. Hoje, o conhecimento de uma empresa vive num caos absoluto. É mensagem perdida no Slack, áudio no WhatsApp, diretriz esquecida no Notion, aquelas correntes infinitas de e-mail e, claro, um monte de informação que só existe na cabeça dos executivos. É exatamente por causa desse isolamento que a IA atual pena tanto para fazer um trabalho útil de verdade na empresa. Esse é um cenário desenhado para humanos se virarem, não para agentes autônomos. E a sacada genial para resolver isso é construir o que a gente chama de cérebro da empresa. Ele funciona como o sistema oficial de registros para os agentes de IA, uma fonte única, centralizada e verdadeira de todo o conhecimento da empresa. E o que é mais legal estrategicamente é que, ao centralizar todo esse conhecimento num repositório estruturado de habilidades e manuais, você cria uma barreira competitiva fortíssima. O custo para o cliente trocar de sistema ou de fornecedor fica tão alto que você blinda o seu negócio a longo prazo. Isso nos joga direto no nosso terceiro ponto, o paradigma dos multiagentes. É hora de ir além daquele chatbot único que a gente já está acostumado. Para fazer esses serviços nativos complexos operarem de verdade, tem uma reviravolta tecnológica pesada acontecendo. Dá só uma olhada nesse número. Um crescimento assustador de 327% na adoção de sistemas multiagentes. Esse dado vem direto de um relatório recente da Databricks com 20 mil organizações. E a parte mais louca, esse salto todo rolou em um espaço de apenas 4 meses. As grandes empresas estão correndo freneticamente de uma única IA para redes de IAs especializadas trabalhando juntas. Para ficar super claro, pensa numa analogia de restaurante. Um agente único é como um chefe de cozinha brilhante. Ele consegue planejar, cozinhar e montar um prato perfeito para 4 pessoas sozinho. Mas e se o objetivo for servir o restaurante inteiro ao mesmo tempo? Aí o chefe sozinho entra em colapso. É aí que entram os sistemas multiagentes.
Eles são como a equipe inteira do restaurante. Tem papéis coordenados e hiperespecializados. Quem cuida das carnes, quem monta a salada, quem finaliza a sobremesa. É uma rede desenhada para resolver problemas gigantescos que nenhuma mente, humana ou artificial, daria conta sozinha. Mas antes de sair coordenando todo mundo, a gente precisa entender as peças. A anatomia de um agente tem 3 partes bem diretas. Primeiro, o modelo de linguagem, que é o cérebro da operação. Segundo, as ferramentas que dão acesso ao mundo externo, tipo buscar no banco de dados ou rodar uma pesquisa. E terceiro, a lógica de decisão, que é a regra de como a gente vai usar esses recursos para chegar no resultado. O pulo do gato não é ter essas 3 coisas, mas sim como a gente estrutura milhares desses agentes em grande escala. O que nos traz ao nosso quarto tópico, redes contra hierarquias, o desafio de estruturar o sistema. O maior ponto de falha que a gente vê em sistemas multiagentes não é a IA sendo burra, é escolher a estrutura organizacional errada para a tarefa. Existem 2 caminhos principais aqui. A rede descentralizada coloca todos os agentes no mesmo patamar. Eles trocam ideia sem um chefe. Para resolver problemas complexos e ter criatividade, isso é fantástico. Por outro lado, a hierarquia tem coordenadores mandando em supervisores que mandam nos executores. Isso é perfeito para eficiência máxima e controle estrito. O perigo é cruzar os fios. Usar uma rede descentralizada numa operação crítica vai virar um caos, e colocar uma hierarquia rígida num processo criativo vai sufocar qualquer inovação. E agora vamos ao quinto e último grande ponto. O poder da orquestração. Aquele trabalho invisível que faz a mágica acontecer. A maior revelação da nossa análise é que o valor real de tudo isso não está nos agentes em si. Olha esse dado, 77% das organizações já usam 2 ou mais grandes modelos de linguagem diferentes. Ou seja, a inteligência bruta já está lá, instalada dentro das empresas. O que está faltando desesperadamente, o grande gap de mercado, é a orquestração para fazer essas mentes todas trabalharem em harmonia sem uma trombar na outra. Tem uma frase que resume perfeitamente esse momento. Orquestração é o trabalho invisível que garante que o agente certo faça a coisa certa na hora certa. Basicamente, garante que a sobremesa não chegue na mesa antes do prato principal. Sem uma lógica impecável definindo os papéis, o fluxo de informação e quando o humano precisa intervir, os sistemas multiagentes viram só um nome chique para um caos 100% automatizado. Para amarrar tudo isso, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Se a tecnologia base já virou commodity e a inteligência isolada não é mais o diferencial de ouro, quem vão ser os arquitetos capazes de desenhar conversas impecáveis entre essas mentes artificiais? Porque, com certeza, a habilidade de orquestrar essas redes invisíveis vai ser o talento mais valioso da próxima década. É isso. A nossa análise de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima exploração.